Toda maldade que há no coração dos humanos se acabará um dia. É promessa de Deus. Toda dor, tudo que causa dor e sofrimento se acabará. Todo sofrimento terá um fim. Toda iniquidade será eliminada e afastada, e haverá só o bem na terra, quando vier o reino dos céus. Só que para chegar até lá é um processo. Acontecerão várias coisas, acontecerão vários episódios, muitas coisas, muitos sinais que foram preditos pelos profetas, pelo próprio Jesus Cristo, sinais que aconteceriam e coisas que aconteceriam até que venha o reino dos céus, até que venha o governo do bem, a vida com abundância para as pessoas que residirão sobre esse reino. A palavra de Deus fala que na parábola lá do fazendeiro, que o fazendeiro saiu e deixou as pessoas cuidando da sua fazenda. O agricultor plantou a boa semente, e quando foi à noite o inimigo veio e plantou a semente ruim no campo. E os trabalhadores perguntaram no outro dia para o agricultor, dono da plantação, se arrancaria aquelas plantas, aquelas ervas daninhas que nasceram, que alguém semeou durante a noite. E aí, como aquelas plantas eram muito parecidas, estava misturada ali com a semente boa, com o trigo, o fazendeiro falou que não, espere ela crescer junto e produzir. Quando crescer, for o tempo da colheita, colhe primeiro a semente ruim, a produção ruim, que é no caso o joio, faz os feixes para ser lançado ao fogo. Depois que colher toda a semente ruim, toda a produção ruim, colhe a semente boa, que é o trigo. Então todas essas coisas acontecerão, virão muitos acontecimentos aí onde muitas pessoas sofrerão, onde terá perseguição, onde terá morte, onde terá pessoas desobedientes a Deus, onde terá pessoas que por obedecer a Deus e ser temente a Deus serão perseguidos e serão eliminados, mas estarão do lado de Deus. E então eles não negarão a Deus, eles serão perseguidos e talvez serão mortos, serão sacrificados pelo mal, pelos agentes do mal. Mas Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de meu nome, será salvo, porque Deus salva depois a sua vida eterna. E Deus salva dessa forma para provar o seu poder. Quando os rapazes que foram jogados na fornalha 7 vezes mais ardente, lá pelo imperador de Babilônia, por não adorar o Deus daquele imperador, por não se prostrar diante da estátua, por não desobedecer ao seu Deus verdadeiro, Deus de Jacó, Deus de Isaac, e prostrar diante do Deus do imperador, eles foram jogados como castigo na fornalha 7 vezes mais ardente, mas Deus não livrou deles ser jogados na fornalha. Eles foram jogados na fornalha, mas Deus livrou eles de dentro do fogo da fornalha, uma fornalha 7 vezes mais ardente, provando assim que isso é também no final dos tempos. Os cristãos serão perseguidos com muito mais intensidade, cada vez mais, mas Deus livrará eles enquanto eles estiverem andando no caminho e junto com eles, e eles junto com Deus, até atravessar toda a tribulação, a grande tribulação que haverá. Então haverá uma grande tribulação, e principalmente sobre aqueles que não se render ao inimigo de Deus, que não aceitar seguir o inimigo de Deus, principalmente sobre aqueles que negar esse poder, que negar esse governo do anticristo, do inimigo de Deus. A perseguição será sobre aqueles que não aceitarão o governo do inimigo de Deus e as coisas boas que ele aparentemente vai fazer para a humanidade. Porque são coisas boas para enganar e para tomar o lugar de Deus. O inimigo de Deus quer tomar o lugar de Deus, quer ser como Deus,
Deus e se levantará contra tudo que é Deus, assentando-se no trono que seria de Deus. O inimigo de Deus, ele imita tudo que Deus faz, e assim como Deus tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o inimigo de Deus também, o dragão, a antiga serpente, ele será como pai, e terá ali o anticristo, que é um homem que se levantará para governar o mundo inteiro. É um homem que terá o poder político, religioso, para comandar todo mundo, para comandar politicamente, para comandar as religiões, para comandar em todos os sentidos. E aí, o espírito desse anticristo já está entre as pessoas, já está preparando o caminho, né? Então terá também o falso profeta, que é como se fosse ali o Espírito Santo, que vem para enganar as pessoas, e eles juntos farão. Será dado, quando diz assim, Deus, é Deus que permite, será dado o poder para que eles façam milagre, e muitos se encantarão com as coisas que eles vão fazer no mundo, se maravilharão, e muitos cairão e se enganarão. Então, é por isso que a palavra de Deus é pregada, para que as pessoas fiquem alerta e não se deixe ser enganado por esses inimigos, por esses falsos deuses que virão. Porque Jesus fala, é necessário que todas essas coisas aconteçam, né? Então ele diz que quando a maldade, Jesus fala, quando a maldade estiver se intensificando, a iniquidade estiver aumentando, é para que seja aniquilada. Quando ela estiver chegando naqueles limites onde estava Sodoma e Gomorra, naqueles limites onde estava a população nos tempos de Noé, é para que seja aniquilada, para que seja exterminada, para que venha o reino dos céus. Então, sabendo da volta de Jesus Cristo, que ele virá para estabelecer o reino dos céus, muitos se enganarão quando vier esses falsos deuses, os inimigos de Deus, que é o anticristo, o falso profeta, e todas essas pessoas que vêm para fazer o mal e para enganar toda a população mundial. Aqueles que vêm com o propósito do inimigo de Deus, do ladrão, de roubar, de matar e destruir. E a forma como ele se achega pode ser de uma forma sutil, uma forma agradável, que enganam a muitos. Ele vem com tanta força, com tanta capacidade de enganação, que seria capaz de enganar até os eleitos, aqueles escolhidos por Deus, né? Mas Deus não permitirá. Aí eles enganarão a muitos. Muitos dirão, muitos pensarão que ali é o Cristo que está voltando, né? Devido às maravilhas que será feito por eles. Mas o próprio Jesus Cristo nos alerta: se alguém disser, ei-lo aqui ou ei-lo ali, quem estiver no seu lugar não corra para ver, porque não será dessa forma. Quando Cristo vier, aonde cada um tiver, todo olho verá, todas as pessoas verá, será como um relâmpago que aparece no ocidente e vem para o oriente. Então ele estará ao mesmo tempo em muitos lugares, pois Deus é onisciente, onipresente, e aí ele estará em todos os lugares. Então ninguém dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Quando o reino dos céus vier, não existe um reino físico igual esses reinos desse mundo, né? Mas o reino dos céus está estabelecido no coração de cada um daqueles que for fazer parte desse reino. E aí o inimigo de Deus vem antes, porque ele é o invejoso, o imitador, porque ele quer tomar tudo que é de Deus, e aí ele vem antes tentando enganar as pessoas, porque se ele deixar para vir depois, ele não teria chance, porque Deus virá, né? Então, ele vem antes, como foi falado lá na parábola. Primeiro, colhe o joio, quando for no tempo da colheita, e amarra em feixes para ser lançado no fogo. Depois que colhe a semente boa, que serão as pessoas do reino do céu. E aí os sinais que Jesus falou que aconteceria perto da sua volta seriam esses, né? Jesus que não vai voltar sem que antes venha o filho da perdição, sem que antes venha governar o mundo, né? O anticristo. Então o anticristo virá e governará o mundo inteiro. Então eles estão agora preparando o mundo, tornando o mundo
fazendo com que o mundo aumente as dificuldades, porque ele virá para resolver, trazer soluções e resolver muitos problemas. E aí, quando ele vier para resolver esses problemas estarão bem numerosos, bem diversificados e num grau bem intenso. Então, quando ele virá para resolver esses problemas da humanidade. E aí, para enganar, né, mostrar que está, e todo mundo avaliará e se enganarão, porque eles verão que realmente esse cara trouxe ideias que está resolvendo. Então, problemas como a guerra no mundo inteiro, como os líderes, né, vai estabelecer acordo de paz, fazer as nações dar-se as mãos, né, os líderes mundiais que estão em guerra, vai acabar com a fome no mundo, vai promover programas de governos que vai governar o mundo inteiro e estabelecer um período de uma paz que vai enganar muitas pessoas. Então não haverá mais a fome, nem a guerra, haverá um só governo, um só controle. A ideia é unificar as religiões, a ideia é uma só moeda para o mundo todo e muitas coisas alegando que é para resolver os problemas do mundo. Então ele vai fazer proposta para o anticristo, vai fazer uma proposta para os governantes do mundo inteiro e eles vão aceitar. E quando estaremos nesse tempo, segundo a Bíblia, de acordo com a Bíblia, dá alguns sinais. Perto desse tempo, ela fala que o conhecimento se multiplicará. Então, as novidades tecnológicas, tudo isso, elas serão bem aceleradas. E nós já estamos nesse tempo onde a gente tem aí a inteligência artificial e muitas outras coisas aí que faz a gente perceber que estamos vivendo já esse tempo. Outro sinal é que diz que aumentará a apostasia, que é as religiões, aquela religião que não faz efeito na vida da gente, aquela fé, aquela adoração, aquele temor que não faz efeito na vida da gente. A gente está vendo aí aumentando o número de religiões, de pessoas, mas religiões que são muitas vezes heresias e que vêm para enganar, muitas vezes promovido pelos falsos profetas, pelas falsas profecias, né, pela pessoa dizendo que se você se colocar do lado, fizer a sua parte, você terá em troca. E a palavra de Deus, ela não é uma troca, ela vem de graça e é para a gente temer também de graça, né? A gente tem apenas que entender que no mundo teremos aflição e que a gente tem que atravessar com fé em Deus, temendo a Deus, até o fim de todas as coisas, até ultrapassar, até atravessar as provações que sobrevier, as tribulações e tudo que vier, né? Mas Deus está cuidando de tudo, a gente seguindo com essa fé, a gente estará fazendo a parte da gente. Outras religiões, outras pessoas falam que a gente não precisa se preocupar, porque Deus é bom, Deus é amor e salvará todo mundo. Então tem religiões que pregam isso, tem pregadores que pregam isso, e que não fala da justiça, não fala quase nada do arrependimento, que a gente tem que se arrepender. Se a gente realmente tem fé que Jesus salvará, que Ele salva todo mundo, a gente vai se comportar como pessoas salvas, e aí vai ter fé nele. Tendo fé nele, tem as ações correspondentes, né, ao seu amor, tem as ações de pessoas que realmente estão temendo a Deus. Então, se a gente tem fé no sacrifício de Jesus Cristo, de que Ele salvará a humanidade, de que Ele nos salvará, de que esse sacrifício é suficiente para nos salvar, a gente tem que se comportar de acordo com esse pensamento, alinhado com esse pensamento, com essa esperança, com essa expectativa, né, nesse plano de Deus. Não se comportar de forma contrária a isso, porque Deus diz que Deus é amor, mas Ele também é um Deus de justiça. É por isso que existe o inferno. O inferno é um lugar onde terá a penalidade para cumprir, né, aquelas pessoas que mereciam aquele lugar. Por quê? Porque Deus é justiça, então Ele criou esse lugar. Então Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele fala que a gente será julgado segundo as nossas obras aqui na terra. Então, toda árvore que não der bom fruto será cortada, né, para lançar ao fogo, diz a palavra de Deus. Então, se a gente realmente teme a Deus, a gente não negará a Cristo, mesmo diante de uma provação, mesmo diante das tribulações, mesmo diante da grande perseguição do inimigo de Deus,
que virá, como sempre, tem perseguido os cristãos pelo mundo, tem martirizado, tem sacrificado a vida de muitos humanos, né, por esses humanos, por ser pessoas que estão seguindo verdadeiramente a Deus, e aí eles têm sido perseguidos ao longo de toda a história e têm sido eliminados pelo mal. Mas Deus tem o poder de salvar todas essas pessoas que temeram a Ele, que durante a sua vida, mesmo diante da morte, mesmo diante dessa morte física, dessas pessoas que praticam o mal, diante dos donos da maldade, essas pessoas não negaram a Deus. Elas tiveram ali a morte física por essas pessoas, mas Deus é quem sabe aonde está escrito lá o nome dessas pessoas, e Ele pode ressuscitar todas as pessoas que estão do lado dele. Então, no dia do grande juízo, né, do juízo final que haverá, Deus ressuscitará todas as pessoas que estão aguardando para esse dia, e essas pessoas viverão com Ele no reino dos céus para todo sempre. Quanto que as outras que não estiver escrito no livro da vida, elas herdarão o lago de fogo e enxofre, né? O lago eterno de fogo que não se apaga, onde haverá ranger de dentes, choros, lamentação eterna. E essas pessoas tiveram a mesma oportunidade, porque o próprio Cristo, quando veio aqui na terra, Ele falou: eu vim para que todos tenham vida, tenha com abundância. Então, quem decidiu, foi cada um, porque Deus dá o livre-arbítrio. Então, quem teve o destino do lago de fogo eterno é porque Ele mesmo, segundo as suas ações, segundo o seu comportamento, segundo o seu coração e o seu temor, Ele quis seguir aquele destino. E quem decidiu ter fé em Deus, temer a Deus e aceitar caminhar do lado de Deus, mesmo diante do sofrimento, mesmo muitas vezes passando por provações, mas com essa fé, Deus, Jesus, terá um lugar preparado para cada uma dessas pessoas no reino de prosperidade, no reino dos céus, no reino onde tem todas aquelas bem-aventuranças que Jesus citou, que Jesus mencionou lá no Sermão do Monte. Então, por que é bom saber que está perto da vinda de Jesus Cristo, de estabelecer o reino dos céus, o tempo em que toda a maldade será aniquilada? Porque após esse tempo tudo ficará definido. Quem obteve como resultado um destino, terá aquele destino para sempre, do sofrimento, do lago de fogo eterno. E quem tiver o destino para seguir no reino dos céus, ao lado de Deus, terá aquela oportunidade para sempre. Então, a hora de decidir é agora. Nós estamos vivendo um momento em que a gente está vivendo, e com a nossa vida estamos construindo a nossa decisão, através do nosso comportamento, o nosso comportamento é quem demonstra a fé que temos, se é uma fé nesse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ou se a gente não quer seguir do lado dele. E aí Jesus, além de falar os sinais lá que aconteceria, que são esses sinais que estão acontecendo agora, muitos andarão de um lugar para outro, haverá guerras e rumores de guerra, as pessoas estarão cheias de si, mais amantes de si do que amigos de Deus, amantes dos prazeres, do dinheiro, sem afeição natural, né? sem autocontrole, pessoas totalmente envolvidas com as coisas do mundo, enganadas. Então, nós estamos vivendo esse momento. E aí, Deus, Jesus, no Evangelho, Ele fala para a gente vigiar, porque esse dia em que virá para estabelecer o reino dos céus, virá como um ladrão. Então, a gente tem que estar vigilante, a gente não sabe qual é o dia. A gente tem que estar alerta a todo tempo e tem que estar caminhando de acordo com a vontade de Deus e estar assim até o fim, até que esse dia venha. Então, quando a gente fala em anticristo, muitas pessoas falando anticristo, virá a grande tribulação, virá todas essas coisas,
é bom que a gente fale sobre tudo isso a todo momento para que as pessoas tomem sua decisão e sigam do lado de Deus, porque só assim elas se livrarão desse inimigo de Deus e de sua maldade e das consequências que ele tem produzido no mundo. Não é para a gente tentar adivinhar e ver isso como um espetáculo natural, um espetáculo na vida da gente, onde a gente vai participar. Não, é porque a gente, estando se alimentando da palavra de Deus a cada dia, a gente está mais preparado, mesmo que sobrevenha um momento em que a gente tem que decidir fazer isso ou fazer aquilo. Se eu fizer isso, eles me matarão, mas se eu fizer aquilo lá, eu perderei o reino dos céus, e aí você terá o momento de tomar a sua decisão. É para isso que a gente tem que estar esperto. Por isso que a palavra de Deus nos deixou a revelação, que é o livro do Apocalipse, onde o apóstolo João deixou escrito ali, né, onde Deus, através do apóstolo João, deixou para essas palavras, deixou a sua palavra, né, onde ele foi inspirado a escrever aquele livro lá e deixar para nós, onde tudo foi revelado. Para quê? Para que a gente tenha mais condições de se livrar nesse tempo, né, e se livrar de todo mal e da perdição eterna. É para isso que a gente tem que estar alerta a todo momento. E para estar alerta se alimentando da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, colocando em prática, falando da palavra de Deus, procurando ouvir a palavra de Deus, conversando com outras pessoas sobre essa palavra, porque a gente não tem mais tempo para estar se apegando a essas coisas passageiras, essas coisas do mundo que tanto toma nosso tempo.